Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 22. Estamos na apostila 2, no capítulo 3, na página 15, falando sobre diferença entre peso e massa. Então, durante a década de 70, a Apollo 15 foi para a Lua e os Estados Unidos têm muito disso, né? Eles pegam as tarefas de escola para fazer a experiência lá, para depois poder transmitir ao vivo pela televisão. Então, quem quiser acessar o canal da NASA, tem inclusive a experiência do feijão, que eles plantaram feijão para ver o que é geotropismo e fototropismo, bem legal. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um martelo e uma pena e jogaram a uma distância de 1,60 do solo, para ver se ambos caíam ao mesmo tempo, que é aquela experiência que a professora sempre faz com vocês na rampa da escola ali, né? Que a gente gravou com o iPhone para ver em câmera lenta. Então, e daí ele viu que a força da gravidade não... Lá é vácuo, né? Não tem influência sobre outras coisas que pudessem fazer a resistência da queda, e daí ele viu que funciona e que ambos caíram ao mesmo tempo, tá? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Na região em cada corpo celeste, cada planeta, cada estrela, cada satélite natural, cada corpo celeste tem um movimento de rotação. Esse movimento de rotação cria um campo magnético de atração em torno desse planeta. Então, este planeta tem capacidade de atrair tudo que está a essa distância dele, e este satélite ou este planeta tem a capacidade de atrair tudo que está nessa distância dele. Então, a gravidade, o campo gravitacional, a força de atração dos corpos está relacionado com a massa e com a distância do outro planeta, tá? Entre as massas. Então, é uma questão de afinidade, de massa e de distância. Aí, qual é a relação entre peso e massa? Como é que a gente sabe o que é um e o que é outro? Então, massa é a quantidade de matéria que o teu corpo ocupa no espaço. O teu volume é a porção que você ocupa, mas a quantidade de matéria que forma o corpo é a massa. E ela é medida em quilograma. O peso é a força com que o planeta atrai este corpo, e ela é medida em Newton. Então, esta fórmula aqui é para saber para o resto da vida, hein? Então, peso a gente também chama de força-peso, porque a força com que o corpo é atraído é a massa vezes a gravidade. A massa é em quilograma. A aceleração da gravidade é em metro por segundo ao quadrado. E a unidade de medida do peso é em Newton, tá? Essas são as unidades de medidas da tua fórmula. A gravidade, ela não é uma propriedade específica ou exclusiva dos planetas, dos corpos celestes. Ela é a propriedade de todas as matérias, tá? Então, aqui, aonde está apontando a seta amarela, é o centro da gravidade, tá bom? Isso é depois a gente vai ver porque influencia na aceleração centrífuga, por exemplo, quando você vai fazer curva de bicicleta, tá? Então, aí uma curiosidade. Um aluno mandou uma pergunta para um professor perguntando qual que é a diferença de peso para massa e o que a gente mede nas balanças. Desculpem a falha técnica, bati no fio. Então, o que acontece? Quando a gente está no laboratório, a gente usa essa balança digital aqui, chamada balança de precisão.
Essa balança aqui é para ver a massa, tá? Ela desconta vidro, ela desconta tudo. Quando você usa este aparelho aqui, ó, que geralmente a gente usa no peixe, ele chama dinamômetro. Esse aqui mede o peso, porque como fica suspenso no ar, ele vai atuar a força, a massa do objeto, mais a puxada que o planeta Terra vai dar. Então, esse aqui vê peso. E esse aqui, que é aquela balança de antigamente, que a gente chama balança de comparação, porque você bota aqui um peso, que é massa, né? Relacionado a esse aqui. Então, geralmente esse aqui era um de ferro, né? Porque era mais barato fazer, e aqui você bota o produto que você quer comprar. E aqui no meio a setinha indica para que lado está mais pesado ou tem mais massa, né? Peso é só o dinamômetro. Aqui tem um exemplo da comparação das forças das gravidades em relação ao planeta Terra, né? Então a força de gravidade, o peso da Lua é aproximadamente 1/6 do peso da Terra, certo? Outro detalhe importante, mas esse aqui é para Enem. Para facilitar o cálculo, eles convertem a força da gravidade do planeta Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que geralmente eles arredondam para 10 para facilitar o cálculo. Atenção! Se não estiver escrito 10, vai ter que usar o 9,8. Só usa o 10 quando está escrito no exercício. Não vai inventar de fazer a conversão lá sozinho para facilitar a conta, que vai dar errado, tá? Aí, lição de casa. Vê essa curiosidade aqui do Stephen Hawking, da força de gravidade zero que é provocada por esse Boeing, aqui esta aeronave, é um 727, é o único avião capaz de fazer isso, os outros não são. Resolve aqui para mim e resolve aqui para mim até aqui, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.